Olá, meus irmãos, graça e paz mais uma vez. Vamos estar dando início à lição número 12, que vai falar do reinado de Josias. Terminamos domingo passado a lição número 11, que falou do reinado de Ezequias. Foi um rei espetacular, um rei bom, um reinado de integridade, aonde conseguimos extrair lições maravilhosas e aplicações para as nossas vidas nos dias de hoje. Um rei que teve o seu reinado e morrendo deixa quem assume o seu reinado após a sua morte é seu filho, chamado Manassés. Manassés foi um rei péssimo, que não seguiu o seu pai. Um rei que fez totalmente contrário à vontade do Senhor, para provocar a ira do Senhor. Mas no final de sua vida, o texto vai dizer que ele se arrependeu, e nosso Deus é um Deus de misericórdia. As misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Manassés morrendo, seu reinado durou 55 anos, deixa seu filho Amon. Amon também foi um péssimo rei, fez coisas horríveis nesse seu reinado, só que o seu reinado foi curto, foi um reinado aproximadamente de 2 anos, também morre, e morrendo deixa um filho, chamado Josias, que tinha apenas 8 anos de idade. E dentro desse texto de 2 Reis, capítulo 22 e 2 Reis, capítulo 23. Nós vamos ter que ler o capítulo 22 e o capítulo 23 para que possamos compreender e entender totalmente o texto, tá? E o foco central dessa lição. E o capítulo 22 já inicia assim: Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Versículo 2 vai dizer: e ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor, e andou em todos os caminhos de Davi, o seu pai, e não se desviou para a direita e nem para a esquerda. Nós vemos um rei que não seguiu nem o caminho do pai e nem seguiu o caminho do seu avô, ao qual nós ouvimos alguns ditados populares, que filho de peixe, peixinho é. Nós vemos aqui que esse ditado ele não conjumina, tá? Então ele fez a sua própria escolha. Nós vemos nos dias de hoje pessoas dizendo: eu sou dessa maneira por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa do meu avô, por causa de pessoas passadas. Não, nós vemos na história aqui que Josias seguiu um caminho totalmente diferente. Ele seguiu do seu antepassado Davi. Ele escolheu não seguir o caminho nem do pai e nem do seu avô, mas ele preferiu seguir os caminhos de Davi. Nós já vamos aprendendo dentro dessa lição, tá? E nós precisamos destacar dentro dessa lição algo muito importante: evidenciar, destacar e identificar. Evidenciar o quê? O encontro de Josias com o livro da lei. Dentro desse texto nós vamos ver que existiu o livro da lei, e o texto vai dizer no versículo 8, que diz assim: Euquias, o sumo sacerdote, disse a Safã, o escriba: encontrei o livro da lei na casa do Senhor. O livro da lei estava perdido dentro da casa do Senhor, debaixo de escombros, escondido. Nós vemos em Provérbios 29:18 que aonde não há lei o povo se corrompe. Então o povo de Israel estava totalmente perdido, sem instrução, os 10 mandamentos, a lei de Deus, a lei de Moisés que foi deixado. Nós vemos que o livro da lei estava perdido dentro da casa do Senhor. É algo que nós observamos bem irônico nos dias atuais, nós que estamos vivendo. O livro da lei, a palavra de Deus, muitas das vezes estão perdidas dentro da igreja. E de que maneira? A palavra ela não é falada, a palavra não é pregada na sua totalidade, da forma que tem que ser falada. Então se perde essa palavra dentro da casa do Senhor. E uma palavra, quando ela é perdida, quando ela não é esclarecida, expostas, as suas letras não é traga para nós de uma forma coerente, como nós temos aprendido, o povo se perde, o povo se corrompe, o povo anda segundo os seus próprios pensamentos, segundo suas próprias vontades, criam seus próprios deuses. E isso é muito perigoso, tá? E nós vamos também destacar aqui dentro algo muito importante: a dedicação, né, de Josias na destruição dos ídolos. Lembrando que dentro da evidência do encontro de Josias com o livro da lei, como foi esse encontro de Josias quando ele se deparou, quando Safã trouxe o livro para ele?
Disse que Safã, quando Euquias deu o livro, disse que Safã leu o livro da lei e leva ao rei Josias e lê para ele. Há uma diferença bem interessante, notável aqui, que Safã leu e não esboçou reação alguma em si. Mas disse que quando Josias ouviu o livro da lei, nele surgiu uma outra reação. Interessante que nós aprendemos que tem pessoas que você fala a palavra e ela não surge um efeito na vida dessa pessoa. Nenhum. Há outras pessoas que ouvem a mesma palavra e há um impacto tão grande na vida dessa pessoa que traz uma mudança notória. Né? Josias, quando ele ouve essa palavra, disse que ele rasga as suas vestes. Ele se comove com isso, ele se quebranta, ele se humilha diante do Senhor. Uma mistura de temor com reverência, uma dedicação. Também nós precisamos destacar, tá? Algo bem interessante aqui, a dedicação de Josias na destruição dos ídolos. Josias faz uma reforma maravilhosa, destruindo tudo que seu pai, Amon, e seu avô Manassés fizeram dentro da casa do Senhor. Ele destrói todos os ídolos. E algo muito interessante, tá? Que Josias faz aqui, lembrando que Josias tinha uma profecia sobre ele, que se encontra lá em 1 Reis, capítulo 13, o versículo 1 e o 2, onde um profeta, ele profetiza sobre o altar. Altar, altar. Diz que ia nascer um, e dá um nome. Que Deus profetizou que nasceria Josias. E quando Josias nascesse, ele ia profanar esse altar de Baal, esse altar idólatra, jogando as cinzas de mortos, simbolizando que ali está totalmente um local que não pode mais haver adoração. 300 anos depois, nasce Josias, para se cumprir a profecia, para fazer aquilo que já estava ordenado por Deus, preparado por Deus dentro da sua soberania, dentro da sua grandeza. Tá bom? E nós precisamos destacar isso. Qual foi a reação de Josias? O que ele fez? O que ele destruiu? Como foi isso que aconteceu? E identificar o retorno da celebração da Páscoa. Ok? Então, mais uma lição maravilhosa que eu aconselho os irmãos buscarem, estudarem, pesquisarem, extraírem esta lição, aplicações pessoais, porque existe muita aplicação pessoal para que esse livro, essa palavra, ela não venha estar perdida em nossas vidas, mas que a cada dia nós corramos e prossigamos em buscar e em conhecer o Senhor através das suas Escrituras. Como Jesus disse, aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, e que essas Escrituras não estejam perdidas nas nossas vidas. Amém, irmãos? Então, até domingo. Fiquem com Deus, que o Senhor vos abençoe.